Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Na véspera da entrega da lista com nomes de políticos suspeitos de desvios na Petrobras, a CPI da Câmara recebe requerimento para convocar José Dirceu, Antônio Palocci e o senador Fernando Collor. E veja também nesta edição. Sindicatos protestam contra a entrada em vigor da medida que dificulta a concessão de seguro-desemprego. Repercussão negativa faz o presidente da Câmara desistir de dar passagem aérea para a mulher de deputado. Tarifas de energia elétrica ficam 23% mais caras e a previsão de inflação para este ano se aproxima de 8%. É a verdade, porque vários produtos estão subindo muito. Internauta insulta a cultura e o povo do estado do Maranhão e agora pode responder por preconceito e discriminação. O Unesp de Bauru decreta luto de 3 dias depois da morte de estudante durante maratona de consumo de vodka. Mesmo contrariando Barack Obama, primeiro-ministro de Israel vai discursar no Congresso americano contra acordo nuclear do Irã. E ao meu lado estão Marco Antônio Villa, historiador, e Ayrton Soares, advogado e ex-deputado federal. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. As novas regras para pedir o seguro-desemprego começaram a valer hoje. Agora, quem solicitar o benefício precisará provar 1 ano e meio de registro em carteira. A fila é a mesma, mas as regras do seguro-desemprego mudaram. E por pouco, o Daniel não ficou sem o benefício. Ele foi demitido após trabalhar 20 meses como auxiliar administrativo. Não é meu objetivo receber o seguro-desemprego. Estou recebendo porque é lei, né? Mas o meu objetivo é um novo emprego. A partir de agora, só terá direito ao seguro quem trabalhar pelo menos 18 meses com carteira assinada nos 2 anos anteriores ao pedido. Antes, o prazo era de 6 meses. O tempo mínimo de trabalho para fazer o pedido pela segunda vez subiu para 12 meses. A partir da 3ª solicitação, o trabalhador deverá ter ao menos 6 meses de registro. Foi um direito do trabalhador dado, entendeu? Foi dado. Então, agora vai ser retirado e tem muitas pessoas que precisam. E outras pessoas já pensam diferente de mim. Já pensam, tipo, eu vou trabalhar 6 meses, saio do emprego e vou para o seguro. A pensão por morte também mudou. O valor pago deixa de ser integral e passa a ser de 50% do benefício recebido pelo cônjuge, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. E a pensão não será mais vitalícia para quem tem menos de 44 anos de idade. Quando o sistema foi criado, os homens saíam para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando da família. Por isso que ela era uma renda vitalícia. Hoje não, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora. Desde o mês passado, só tem direito à pensão por morte quem comprovar ao menos 2 anos de casamento ou união estável. Antes não havia um prazo mínimo. Quem já recebe os benefícios não vai ser afetado. As medidas fazem parte do pacote de ajuste das contas públicas e, segundo o governo, devem gerar uma economia de 18 bilhões de reais em apenas 1 ano. Previstas em 2 medidas provisórias anunciadas em dezembro, as novas regras devem enfrentar resistência no Congresso Nacional, onde precisam ser aprovadas. Hoje, 6 centrais sindicais protestaram contra as medidas em pelo menos 7 estados. Em São Paulo, o ato ocorreu em frente à regional do Ministério do Trabalho, no centro. São 2 medidas que tiram direito. Por isso as centrais decidiram pela revogação imediata das medidas provisórias. Ayrton Soares, boa noite. Havia abusos tanto no seguro-desemprego quanto na pensão por morte, né? Por isso que o governo deu essa mexida, ou não? Eu acho que isso foi um pretexto para poder mexer com as outras coisas. Eu acho que, de fato, trabalhar 6 meses, já ter direito ao seguro-desemprego para ficar mais tantos meses desempregado, recebendo, passou a ser uma rotina naqueles trabalhadores que não queriam, de fato, trabalhar e ter uma profissão, mas sim naqueles que estavam ali por oportunismo, desempenhando uma tarefa tal, com a qual não se identificavam, não se apegavam, não procuravam aprender nada naquele emprego, para em seguida já pensar num outro emprego, mas com interstício de 4 meses de recebimento de seguro-desemprego, não é verdade? Uhum. Então isso precisava acabar. Não sei se seria necessário tanto prazo assim para verificar se o trabalhador estava agindo com lisura ou não. Esses 18 meses, tudo isso eu acho que é discutível. A medida provisória vai ser discutida. Vamos lembrar que essa medida provisória
Não é a medida provisória desse ano, ela foi editada no ano passado. Isso não é de lavra desse atual... Talvez tenham combinado, mas... Esse atual Congresso? Esse Levi não era governo antes, né? Então, isso é uma política que já vem da própria Dilma. Ela tem que explicar para os trabalhadores muito bem isso. E o Congresso vai debater e poderá oferecer as mudanças. Mas o que me preocupou, Vila, foi esse auxílio-doença. Esse auxílio-doença, eu acho que ele está se tratando de reduzir o prazo, fazer com que o empregador pague mais. O empregador pagava os primeiros 15 dias, depois os paga agora 30 dias. Não é? E as dificuldades de se criar, foram criadas para o auxílio-doença, eu acho que isso tem se modificado. Então, também na pensão por morte. A pensão por morte tinha essa questão de você estar lá morrendo, arruma uma senhorita que vai lá e se casa com ele e passa a receber pensão por tempo. Agora, não precisava ter critérios tão rígidos assim com relação ao tempo de pensão por morte, né? 44 anos, essa coisa toda, e o percentual a ser pago, que vai ser reduzido também. Eu espero que o Congresso possa administrar isso e fazer dessas propostas de mudança alguma coisa do interesse do trabalhador, não na supressão do direito do trabalhador. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. É retirada de benefícios ou readequação? Olha, acho que é retirada. Esse pacote não passa. O governo hoje tem garantido 1/4 dos votos do Congresso Nacional. Da forma como foi, não passa. Nem esse, nem o pacote fiscal. Nem dos direitos trabalhistas, nem o pacote fiscal. Hoje é um governo que não tem uma base parlamentar sólida. Tal. Agora, com relação às medidas, algumas pode ser que tenha razão de ser, outras não. Né? É muito fácil tirar direito do trabalhador. Eu quero ver tirar direito do grande capital, aquele do BNDES, que se enriqueceu com o nosso dinheiro e nunca vão pagar aqueles empréstimos de volta. Então, é sempre assim, você tira daquele mais frágil, aquele que tem menos possibilidade de protestar. Por exemplo, a pensão à mulher a partir dos 44 anos. Eu queria saber como é que chegaram ao número 44, né? Por que não 42? Por que não 46? Por que não 40? Então, eu acho engraçadíssimo tal. O exemplo dado sobre a questão dos casamentos, falaram, não, teve um rapaz que casou com uma senhora que tinha lá não sei, 90 anos, e aí recebe uma pensão de 5.400. Puxa, pelo INSS, uma pensão de 5.400, ela tinha feito uma contribuição. Então, eu não acredito em nada disso. Acho que isso aí tudo faz parte da artilharia para aprovar esse pacote que supostamente economiza 18 bilhões de reais para o caixa do governo. Eu acho que é retirar direitos e é descumprir as promessas eleitorais, mas isso é uma prática tradicional do Brasil, mas infelizmente temos de constatar esse fato mais uma vez e isso é ruim para os trabalhadores. William, pegando na linha aqui, pois não. Isso aí é o seguinte, qual é o sacrifício que está se impondo aos bancos? Qual a redução de lucro de banco? Qual é a diminuição das taxas que os bancos cobram no interesse da população? O que esse ministro da Fazenda está pensando em fazer para tirar desses lucros exorbitantes dos bancos brasileiros, ainda mais agora com a taxa de juros tem sido aumentada lá de novo para os 12,5% taxa Selic? Quero saber o que é que vão tirar dos banqueiros, o que vão tirar da remessa de lucro das multinacionais. Quero saber desses que têm renda, por exemplo, não é essa rendazinha que é de 4 mil e pouco por mês, que é tributável, não, mas a renda de quem ganha $500 mil ano. Eu quero saber o que vai ser descontado desse. O Obama fez isso nos Estados Unidos. O casal que ganha mais de $500 mil ano foi aumentado em 15% a alíquota de recolhimento de imposto de renda. Quero saber aqui se essa política do governo vai ter peito de enfrentar esses conglomerados que têm poder e força. Olha aqui, o Valdir Santos pelo Facebook. Queria saber se vão mexer nas mordomias referente a aposentadorias dos políticos. Isso é do Poder Legislativo, né? E cabe ao Poder Legislativo ter autonomia para tal, assim como o Judiciário. Essa é uma questão. Você arrocha o Executivo, mas os outros dois poderes passam ao largo, né? Mas poderes dos políticos também pode ser do Executivo. Sim, ele pode estar se referindo aos ministérios. Tal. Bem, o Banco do Brasil, o senhor Bendini, grande Bendini, o homem aquele senhor que agora estava envolvido nos probleminhas do Banco do Brasil e foi em qualquer país, seria o fim da carreira. No Brasil, ele foi promovido a presidente da Petrobras. A aposentadoria dele, chamada cheia, é de R$ 62.400. R$ 62.400. A aposentadoria cheia. Ex-presidente do Banco do Brasil. Que bom, hein? Que bom se todos os aposentados recebessem isso. Mas eu vou falar uma coisa aqui que é discutível. Eu acho que nós temos que nos preocupar, no caso dos parlamentares, em verificar quanto eles ganham por fora da folha de pagamento deles. Também dos juízes. Também do Ministério Público.
Porque os salários, embora comparados com o salário do trabalhador, são salários astronômicos. Mas no contexto daqueles que recebem a mesma função no mundo inteiro, são salários compatíveis com o que ganha um procurador na França, um juiz nos Estados Unidos, essa coisa toda. Mas é que a desproporção é muito grande. Agora, vamos ver se a gente se preocupa com saber com o que eles ganham fora daquela olerite que eles recebem no fim do ano. Uma das vilãs da inflação, a energia elétrica está mais cara. O aumento extra nas tarifas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa do risco de desequilíbrio nas contas das operadoras. Para funcionar 24 horas, esta padaria tem várias geladeiras, câmaras frigoríficas e mais de 20 fornos. Mesmo com tantos equipamentos, o consumo de energia caiu nos últimos 2 meses. Só que a conta subiu em média 30% e ajudou a encolher a margem de lucro. Se você repassar todos os custos que você tem dia a dia, você fica praticamente inviável para o consumidor. Então a gente vai repassando conforme vai passando o tempo e alguns a gente consegue segurar, outros simplesmente impossível. E hoje, as tarifas de energia elétrica subiram em média 23% no país. Os consumidores podem esperar ainda pelo menos mais um reajuste nas tarifas de energia elétrica em 2015. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica ainda vai autorizar o reajuste ordinário, aquele que é feito uma vez por ano. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país de fevereiro, só vai ser divulgado na sexta-feira. Mas na prévia, a conta de luz já aparece como a vilã do mês. A estimativa dos economistas é que o país encerre 2015 com a inflação de 7,47%, a maior em 11 anos. A inflação ela é medida por 356 itens. Então, na média, ela é de 7% a 8%, mas a dona de casa acha que não, que ela está gastando 30%, 40%, e essa é a realidade, é a verdade, porque vários produtos estão subindo muito. Na previsão do mercado financeiro, 2015 também deve terminar com aumento na taxa básica de juros e com retração econômica. E apesar da expectativa de que o saldo comercial feche o ano positivo em 5 bilhões de dólares, em fevereiro a balança registrou o pior resultado para o mês desde 1980. Na coleção de dados negativos, a população se prepara ainda para o desemprego. Valquíria é operadora de caixa e tem medo das demissões. Tenho. Corte de funcionários, gastos, assim, eu tenho. Vila, esse é o grande desafio, Como reduzir a inflação e aumentar a atividade econômica? Sim. Uma das fórmulas é aumentar a taxa básica de juros, mas aí a atividade reduz. Reduz, Tem de lembrar que a Dilma II está administrando o desastre da Dilma I. Quer dizer, a herança maldita que ela está recebendo é dela própria. Quem pariu o Mateus está embalando o Mateus, que é ela. Portanto, isso significa incompetência. Nós, durante 4 anos, falamos isso aqui, que era um desastre a gestão econômica. E está se revelando um verdadeiro desastre. O ano passado, 2014, crescimento zero ou negativo, porque as contas não estão fechadas. E esse ano, menos 0,5% ou menos 1% tal. E o ano que vem, crescimento zero. Portanto, haja desastre econômico. Por outro lado, a grande gestora, que entendia tudo de Minas e Energia, porque ela tinha sido ministra, tinha um laptop que fazia todas as contas, destruiu o setor elétrico. Destruiu, com o absurdo de abaixar as contas da forma como fez para abaixar o valor das contas de luz, não teve um planejamento de investimento, em suma. O Brasil só não tem apagão porque está tendo recessão econômica. Porque se estivesse crescendo 2%, 3% ao ano, não teria energia suficiente. Portanto, isso é incompetência. Terceiro, a inflação disparou. Quando é falado que a dona de casa percebe que não é o 8% anual, é muito mais, porque, claro, que os bens que ela consome não são aqueles totais que são no cálculo da inflação, isso é evidente. É uma situação extremamente preocupante, Nós não podemos chegar a uma inflação de 2 dígitos. A maior parte das pessoas hoje no Brasil não se lembram, mas quem viveu antes do Plano Real, antes de 1994, sabe que é uma inflação de 2 dígitos mensais que nós chegamos a ter. Chegamos a ter inflação anual que passou de 1.300% ao ano. Olha a loucura, isso nós estamos falando em 1990 e tal. Portanto, é uma situação grave, um desastre econômico. As contas públicas estão estouradas, os investidores, ninguém confia, o capital estrangeiro, idem. Em suma, nós estamos vivendo o pior momento econômico desse século XXI, desses 15 anos do século XXI. Agora, vamos ver se a presidente consegue consertar o que ela fez de errado, porque ela não pode imputar, evidentemente, ao antecessor do Lula. Aí já é demais, ninguém é idiota, O Emilson Nunes Costa aqui, Ayrton, esse desequilíbrio
desequilíbrio é devido mais ao uso das termoelétricas ou daquela desastrada medida provisória que visava reduzir a conta de luz? Olha, pessoal, a redução da conta de luz, ela fez com que as pessoas pagassem menos durante o período, mas os preços não foram afetados por isso. No mercado, em função da redução das contas, os preços não caíram. Agora, com o aumento, os preços vão subir. Então, esse é um paradoxo que nós vivemos sempre. Quando há um benefício para uma categoria, por exemplo, quando o diesel estava lá sendo subsidiado, os caminhoneiros tinham diesel barato. Quando o diesel agora volta para o preço que o mercado exige, os caminhoneiros não querem pagar o diesel. Veja, essas são as complexidades de uma política que não tem uma matriz que a organize. Na verdade, essas coisas tinham que ter sido pensadas antes. Os estímulos para o setor elétrico, depois as restrições, isso levou à descapitalização de todos aqueles que investiram no setor elétrico. Então, essa política de desacertos, será que ela vai ser consertada? De que forma? Com que equipe? Nós estamos na mão de rentistas, nós estamos na mão do capital especulativo, nós estamos na mão dos banqueiros para fazer a reforma da nossa economia. Eles são o carrasco de uma economia. Isso são os piores que tem para isso. Porque, veja, se fosse alguém ligado à produção, que estivesse conduzindo a nossa política, e no caso é esse ministro que foi agora escolhido pela Dilma, ou imposto a ela, esse é dos bancos, é dos rentistas, que ganham sem trabalhar, ganham da exploração do dinheiro. Nós precisamos ter gente do setor produtivo nessas áreas, para que a produção seja incrementada nesse país, com investimentos, não com juros estratosféricos que dificultam você de comprar e dificultam o fabricante de poder fabricar, porque ele não tem verba para poder fabricar. Então, essas coisas que eu não estou entendendo, eu acho que do jeito que está, a coisa, sem um grande pacto nacional, não vai ser possível sair. Você pode ver a lista com a taxa de reajuste de cada uma das distribuidoras de energia elétrica no nosso portal de notícias, cmais.com.br/jornalismo. Ô Vila, eu tive a impressão de que você estava orando aí na hora que eu acho o Ayrton estava falando. Por que isso, hein? Eu acho que a gente precisa orar para a situação. situação... Não inspirado pela minha fala. A minha fala não desperta emoções nesse ponto. Você está preocupado? Não, a gente tem de orar, porque o que estão fazendo com o Brasil, eu acho que nem se os 200 milhões orassem ia tirar a gente do buraco. A irresponsabilidade governamental chegou a um ponto nunca visto na história desse país. Nós temos um governo paralisado que não sabe o que fazer, uma economia... situação gravíssima, crise política, crise ética, um governo que tem 2 meses parece que acabou. Então, nós temos de rezar aos céus, falar igual o Castro Alves, lá na célebre passagem, ó Deus, onde estás que não respondes? E Deus não está respondendo. Mas o Antônio aqui pelo WhatsApp está falando, Vila se esquece, aqui de São Paulo, o Antônio, Vila se esquece que 77% do trabalhador brasileiro tem carteira assinada. É que houve uma melhoria nos últimos... Olha, espera um pouquinho, onde está o Bolsa Família? Nesses 77%. Sabe quantas famílias estão cadastradas e recebem o benefício? 13 milhões e meio. Se você dizer que tem 2 adultos nessa família, vamos dizer, então nós estamos falando de 27 milhões. Eu quero saber se eles estão nessa estatística. Eles não estão. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Contrabando e à Pirataria, crimes que causam bilhões de reais em prejuízos ao país. De acordo com a Interpol, a pirataria movimenta por ano 522 bilhões de dólares no mundo, mais que o tráfico de drogas. No Brasil, a Receita Federal calcula em 100 bilhões de reais as perdas anuais com falsificação e contrabando de produtos industrializados. Prática criminosa que também impede a criação de 2 milhões de empregos formais no país. No Brasil, não são os CDs e DVDs os maiores alvos da pirataria. Na mira dos falsificadores estão principalmente produtos que podem colocar em risco a segurança e a saúde do consumidor. Cigarros, autopeças, combustíveis, artigos de luxo, confecções, produtos de higiene e limpeza, CDs e DVDs e até medicamentos estão entre os artigos mais falsificados. Na caixa do xarope para problemas respiratórios, a impressão no fundo da embalagem está invertida no produto pirata. Missão básica de todos nós entendermos que a pirataria faz mal
para a nossa saúde, ela afeta o nosso país e ela afeta a nossa economia. No sabão em pó falsificado no Paraguai, uma das palavras está escrita em espanhol. No rolamento utilizado em veículos, a impressão do nome do fabricante é diferente, mas o perigo está sempre na matéria-prima utilizada. O falsificado é mais barato, feito de aço carbono, que é uma liga que não aguenta trepidação, nem troca de calor, ele pode estourar conforme você estiver rodando com o seu carro e você sofrer um acidente. Quando eles compram o produto falsificado, além deles estarem financiando uma cadeia criminosa, eles podem estar causando um prejuízo à sua saúde e à sua segurança. No Brasil, existem leis para garantir o direito intelectual, ou seja, de quem teve a ideia de desenvolver um produto, serviço e fazer arte, como composições musicais. Mas isso não impede a ação dos falsificadores. O volume de apreensões no país cresce 130% ao ano e acompanha o aumento da produção. Pirataria é sinônimo de corrupção. Se nós queremos um país melhor, menos corrupto, então que nós pirateemos e compremos menos itens piratas. Agora, Ayrton, se houver um agravamento do desemprego, né, um aumento do desemprego, a pirataria tende a aumentar, né? Que esse pessoal vai todo para o informal, né? Eu diria que sim. Nós estamos longe de uma taxa de desemprego que possa nos assustar. Ainda não estamos nos níveis mais baixos de todos os tempos. Felizmente para nós, graças ao setor de serviços, disso de passagem. Agora, William, toda hora que eu vejo falar, estava ouvindo aí o telespectador falando, estava ouvindo um comentarista falando ali, o seguinte, pois é, o sujeito que compra a pirataria, que compra o produto contrabandeado. Espera um pouquinho. O sujeito que compra está na ponta do lado de cá. Esse jeito que compra, que não tem dinheiro para comprar o produto original, então ele sacrifica com o seu pouco salário e compra o produto falsificado. Tá? Mas não é esse que tem que ser penalizado, só esse, porque é o comprador. E quem produz? E quem contrabandeia? Como é que está a fiscalização na nossa fronteira aí de Foz do Iguaçu? Será que já tem uma lancha que está patrulhando embaixo do Rio Paraná ali? Será que a Marinha já está incorporada à repressão aos contrabandistas? Será que é um intercâmbio entre as Forças Armadas, a Polícia Federal, a aduana? Será que a Polícia Federal está sob controle, a Polícia Paraguaia está sob controle, porque ela também é fonte de transmissão de contrabando? É uma das regiões por mais entra produtos piratas e contrabando. É essa região, sem falar lá em cima, mas é um pouco menor o impacto que tem na sociedade. Então eu fico perguntando o seguinte, nós não temos poder de polícia? Por que as nossas Forças Armadas não entram num esquema, junto com a Guarda Nacional, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia dos Estados, e nós fazemos um cinturão que possa evitar que esses contrabandos entrem, sejam até produzidos do outro lado da fronteira? Por que não? É só entrar em convênio, em acordo com a Polícia Paraguaia e verificar onde é que estão produzindo no Paraguai aquele rolamento ali. Onde é que aquele produto está escrito lá, que sabe que se veio do Paraguai, onde é que ele é produzido no Paraguai? Será que não temos mecanismos internacionais de acordo para poder possibilitar que haja uma intervenção lá no Paraguai, por parte do governo paraguaio, pedir à autoridade brasileira? Claro que há. Por que isso não ocorre? Agora, é mais fácil dizer o seguinte, olha, vamos pegar um ônibus cheio de turistas que foi em Foz do Iguaçu, que comprou lá 3, 4 malas de quinquilharia, prendemos todo mundo, tomamos tudo de todo mundo, e aparece nos jornais, estamos combatendo a pirataria e a corrupção. Ora, meu Deus do céu, isso é uma brincadeira. Ô Vila, o Fernando Oliveira aqui pelo WhatsApp, baixar impostos reduziria a pirataria? Depende do que for, mas precisa saber, não é baixar impostos aleatoriamente como foi feito aí, questão de folha de salário, foi tudo mal feito. Precisa ter uma política industrial. A grande questão é que não tem política industrial, não tem política agrícola, não tem política nenhuma. É um desastre. A gente administra o dia. Assim, o varejo não consegue pensar ter um projeto nacional. Então, você não tem políticas setoriais, não há nada. A questão do contrabando é isso. O ministro da Defesa, sabe como é que se chama? O ministro da Defesa chama-se Jacques Wagner. Parece piada pronta. O Jacques Wagner, o que ele entende de defesa, de fronteiras, por exemplo? Foi citado as fronteiras. Sabe o que é a notícia que tem sobre o Jacques Wagner hoje nos jornais? Ele ser coordenador político do governo. Ele está no Ministério da Defesa e faz a coordenação política, a ligação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Ele não sabe nada. Ele não tem a mínima ideia do que é política de defesa. Nunca leu um texto sobre questões de defesa. É a esse que o país está entregue. Então, está esse caos. O Rodrigo Campos aqui, Ayrton, acha que você disse aí da questão da pirataria, a relação com tem que haver um combate mais forte, né, da parte do governo, das autoridades. No caso da pirataria, não adianta só apelar para a moralidade do consumidor.
E o apelo econômico dos preços? Ele justifica justamente isso. Você compra, por exemplo, no caso do CD. O CD tem um preço impagável, astronômico. E aí a pessoa que quer comprar um CD vai lá no pirata. Só que ele também, aquele pirata não paga imposto como paga um empresário, para ter aquele CD naquele valor, né? Exatamente. Mas alguém já fez um estudo para saber quanto é que se ganha em cada CD que é fabricado no Brasil regularmente? Qual é a margem de lucro? O problema da margem de lucro no Brasil é que elas são estratosféricas. As pessoas fazem um produto que custa 10 e querem vender por 80, 100. Não é? Então, essa questão tem que cair. É como a questão dos juros. Tudo uma coisa ligada à outra. O juro de 6% ao ano, no mundo inteiro, é praticado praticamente nos países desenvolvidos. Aqui é 12,5% ao ano. 12,5% ao ano. Quer dizer, a taxa do cheque especial do Brasil é uma coisa que as pessoas dão risada. A taxa do cartão de crédito, fica devendo o cartão de crédito, fica devendo o cheque especial e vê se você consegue sair da ruína econômica. Então, tudo isso tem os seus exemplos que têm que ser evitados, mas eu acho que o consumidor, se estiver diante de um produto que ele sabe que é pirata, mas ele pode comprar, não corre risco, e talvez tenha uma qualidade que dê para ele suportar os defeitos dessa gravação clandestina, talvez ele faça isso porque é a única maneira de ter acesso. A seguir, cheia na região norte, Rio Acre está 17 metros acima do nível. E mais, CPI da Petrobras quer convocar ex-ministros e a investigação deve ficar restrita aos mandatos do PT.